E aí eu fui ler, essa passagem tá ali em Mateus. Lembra que nosso devocional, sempre nós precisamos estar diante da palavra. Ok, vão ter momentos que você vai ficar quietinho, ouvindo a voz de Deus, o Espírito Santo vai falar, mas eu vou dizer uma coisa para você, e nesse devocional de hoje você vai entender a necessidade. Nesse milagre, Jesus estava presente, vivo, né? Ele estava na terra, naqueles 3 anos que ele exerceu seu ministério, junto com essa equipe de discípulos, né? Ele estava lá em carne, como diz o livro de João. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então ele estava aqui com a gente, com eles, né? Tá com a gente também, mas não em carne. E nessa passagem tem um momento em que Pedro, eu vou ler depois eles estão passando por aquela tribulação no mar super agitado. Jesus não está com eles. Jesus tinha dado vão, porque eu vou ficar aqui. Ele ficou orando. E eles saíram de barco, os discípulos. E na hora do mar super revolto, né? Os discípulos, a palavra fala que Jesus foi ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre o mar, ficaram aterrados, exclamaram: é um fantasma? E tomado de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Olha que incrível, nesse momento, o verbo, né, o eu sou, que aparece desde Gênesis, ele estava em carne. E aí então eles podiam não só ouvi-lo, como vê-lo. Mas hoje o verbo não está aqui como carne. O verbo está aqui como verbo, né? Como palavra. Então, para a gente poder ver a Cristo, e ver às vezes visivelmente mesmo, nós precisamos olhar, né? A palavra viva. Olhamos, ele não é o verbo. Então, se queremos esse verbo vivo, se queremos a palavra viva, precisamos ir para a palavra escrita. Olha aqui. Depois eu vou passar lá no Telegram essas revelações que o Espírito Santo me deu. Se nós queremos ver essa palavra viva, não como matéria, porque ele não está aqui como carne, mas ele está vivo. Se nós queremos a palavra viva, e a palavra é ele, nós precisamos ir para a palavra escrita. Não conseguiremos ver a Cristo, percebê-lo sem ir para a sua palavra. Hoje muita gente quer conseguir estar com Jesus e ficando ouvindo às vezes só um ministrador. Tipo assim, se você ficar aqui, hoje eu estive com Jesus porque eu estive no devocional da apóstola. Ok, eu vou falar sobre a palavra, mas a sua relação, eu vou falar sobre ele, que é a palavra, mas você precisa ir para essa palavra escrita pessoalmente, individualmente. Faça seus momentos de devocional. Eu tô aqui para te estimular. Vai acabar o isolamento e você vai ter isso como prática. Não importa o momento do dia, mas lembra que é todo dia, é o maná do dia. Então, você só vai poder ver, sentir que essa palavra é viva de verdade, né? Quando você for para a palavra escrita, que está aqui à nossa disposição. Porque ele não vai mais aparecer em carne, andando sobre as águas nesse tempo. Depois, né, ele vai voltar. Mas hoje não. Então, vá para a palavra escrita. Não deixe... Você não vá atrás de um livro. Ai, saiu um livro, uau! Tal, eu vou fazer aquele livro, eu vou comprar um livro top que vai me ensinar como é que eu vou me relacionar com Deus, eu vou conseguir todos os milagres. Não, nós só vamos conseguir vê-lo dessa forma como os discípulos o viram, né, num paralelo de vida, lá vida no corpo andando mesmo, e aqui vida viva, porque ele está vivo, a gente não pode vê-lo, mas ele está aqui se a gente for para a palavra, tá? Isso eu quero imprimir como inculcar mesmo no teu espírito, palavra, palavra, palavra. Então a gente vai lá para Mateus 14, 22. Anota aí num pedacinho de papel para depois você olhar que passagem interessante. Mateus 14, 22. Então o Senhor fala assim, a Bíblia fala assim, que logo, vou começar no 22, tá? Logo a seguir, Jesus compeliu seus discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedindo
Ele tinha acabado de fazer o milagre da multiplicação. E despedindo as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo à tarde, lá estava ele só. Jesus estava orando. Entretanto, o barco já estava longe com seus discípulos. Há muitos estádios da terra. E o barco estava açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E aí, no meio da noite, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus, imediatamente, olha lá o verbo, a voz, né? O eu sou, porque aqui quando fala sou eu, é exatamente na Bíblia, é exatamente a força do eu sou, né? Então ele disse: ei, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter comigo por sobre as águas. É aqui que está a chave do dia da revelação e da rema para que nós possamos viver milagres, né? E Deus nos impulsiona a isso. Jesus não precisava criar esse momento de terror na vida dos coitados, né? Não precisava humanamente falando, mas porque Ele nos ama e quer sempre nos desafiar, Ele possibilitou essa atmosfera de milagre. Então Pedro não fala assim: Senhor, se és tu, nos leva em segurança para o outro lado. Senhor, se és tu, aquieta o nosso coração. Senhor, se és tu, para essa tempestade. Senhor, se és tu. Não, Pedro fala assim: se és tu, me faz ir andando até o Senhor. Pedro era demais. Ai, meu Deus. Eu não me identifico pessoalmente com Pedro. Eu me identifico pessoalmente com Paulo. Eu sou muito mais Paulo, na minha visão, mas eu me divirto com Pedro. Acho Pedro incrível, assim. Eu não tenho essa ousadia do Pedro, né? Tipo, é o Senhor? Então, ele desafia Jesus, no bom sentido, a desafiá-lo. É muito incrível isso. Ele fala assim: és tu, Senhor? Então me faz ir até o Senhor andando sobre as águas. Como é louco, os caras estavam lá chorando, tremendo. Acho que o que eles queriam era: Senhor, aquieta essa tempestade. Senhor, faz a gente ficar calmo. Senhor, translada esse barco para o outro lado. Não, Pedro só quer uma experiência poderosa com o Senhor. E o que acontece? O que a Bíblia fala? Que Jesus fala: vem. E Pedro descendo do barco, Pedro não fica assim: me faz aí ir ter com o Senhor, e Deus faz assim, vem e puxa ele. Não, ele tem uma atitude, ele vai pisar na água. Os milagres sempre acontecem depois de um passo tremendo de ousadia e fé, né? Pedro Top, pastora Fá, um passo de ousadia e fé. Ele fala assim: vem, e Pedro desce do barco, né? Andou sobre as águas e foi ter com Jesus.